Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa da Escalada Financeira. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre os vários tipos de tesouro direto que existem, né? E qual que é a motivação quando investir em cada um deles. Então, para cada tipo de tesouro disponível, apesar de ser do mesmo local, né? A gente está investindo no governo, existe um propósito para cada um deles. Então, a ideia de hoje é vocês entenderem, conhecerem um pouquinho deles e entenderem como que pode ser ferramentas para diversificação do seu patrimônio ainda na renda fixa e ainda dentro do tesouro direto, tá? Quando que a gente pode ser uma oportunidade, quando não, quando que é um risco, quando que não é. Então a ideia de hoje é a gente passar por todos os tipos que existem hoje de tesouro direto no mercado, tá bom? Espero que vocês gostem desse tema, dessa live, e vamos para o vídeo. Tá? Bom, então só para começar aqui, né, o que que é o programa da escalada financeira? É justamente assim, se você quer construir uma carteira que te possibilite antecipar a aposentadoria, viver de renda, você não trabalhar por obrigação, você ter essa fonte de renda sustentável ao longo do seu tempo, você precisa começar a dar o seu primeiro passo para a construção dessa carteira, mas esse primeiro passo precisa ser condizente com o seu momento agora de investidor iniciante. Então, a ideia da escalada é justamente ir criando uma estruturação para cada momento, para cada target, para cada meta que vocês forem atingindo e ampliando o nível de conhecimento e os tipos de investimentos para cada nível. Então, a gente tem aqui vários tipos de níveis de acordo com os valores a serem alcançados, tá? Então, aqui tem níveis e classes. Então, a ideia da escalada é justamente vocês começarem a ter acesso a diversos tipos de investimentos de acordo com o nível financeiro de vocês. E, é claro, sempre buscando isso daqui que é a independência financeira, é vocês viverem da própria renda, do esforço do dinheiro de vocês, tá bom? Bom, para quem que é esse vídeo de hoje? Então é para quem está começando a investir, para quem não entende absolutamente nada, nem sabe o que que é tesouro, mas quer aprender novos investimentos, para quem tem dinheiro em poupança e ainda não quer tirar o dinheiro da poupança porque é a única coisa que acredita, tá? Então esse é um vídeo que pode ser uma possibilidade muito interessante para vocês tirarem o dinheiro da poupança e colocar em algo que renda muito mais, que de uma maneira mais tranquila e segura, tá? Para quem está começando a construir um patrimônio e futuramente queira antecipar uma possível aposentadoria ou queira viver de renda, tá? Então, esse vídeo pode ser muito interessante para vocês em termos de diversificação de carteira, porque a gente vai estar falando de vários ativos dentro da renda fixa, dentro do tesouro, que podem ter uma proporção interessante nessa carteira de aposentadoria, tá bom? Bom, para quem que não quer esse vídeo, para quem não está interessado assim nessa questão de liberdade financeira, para quem não gosta, não quer, não suporta a renda fixa, esse vídeo é voltado realmente para a renda fixa e também é para aqueles que querem uma fórmula mágica de enriquecimento com um investimento só. Então, isso daqui não é para vocês, gente. Isso daqui é bagagem, é repertório, é conhecimento para vocês tomarem melhores decisões de longo prazo para realmente compor uma carteira robusta a longo prazo, tá? Bom, gente, então vamos falar um pouquinho dos benefícios, a gente entender um pouquinho dessa questão dos tesouros, por que que vale a pena e tudo mais, tá? Primeiro ponto, o aumento do conhecimento e não cair em falsas promessas. Quanto mais a gente tem contato com conhecimento, entendimento, como que funciona, é muito mais fácil a gente ter repertório para tomada de decisões e muito mais importante é você ter repertório para não ficar caindo em falsas promessas. Então, a partir do momento que você vai entendendo o que que é a taxa de juros, qual taxa de juros pelo tempo, por mês, por ano faz sentido, como que funciona, é muito mais fácil de vocês não caírem em golpes, de vocês não caírem em promessas mirabolantes de rendimentos em pouco tempo, tá? Então, isso daqui, primeira coisa, é para aumentar o repertório de vocês, tá? O segundo ponto é justamente a questão da diversificação. Então, você diversificar o seu patrimônio, você
consegue a ter acesso a vários tipos de produtos ainda aqui dentro no Brasil mesmo e ainda dentro da renda fixa, mas mesmo assim conseguir ter uma diversificação. Então tem uns que vão estar atrelados a um tipo de coisa, quando está atrelado é que eles andam juntinhos, né? Então tem uns que são atrelados à inflação, outros são atrelados à Selic, outros são atrelados a uma taxa pré-fixada, outros têm destinos certinhos, igual um Educa Mais. Então, assim, essa diversificação e a organização em si é muito importante para fazer essa composição da sua carteira, tá? Outro ponto é a questão do planejamento em si, né? São tipos de investimentos que podem te ajudar muito em questões de planejamento financeiro. Por quê? Porque aí, assim, imagina, sempre eu sou muito enfática de que cada investimento ele tem que ter um propósito, ele tem que ter um carimbo certinho, porque isso vai definir o prazo, isso vai definir o quanto que você pode se arriscar ou não. E esses tipos de tesouros, eles te ajudam com planejamento. Por exemplo, você quer para a educação, então tem um lá voltado para a educação, com um sistema muito interessante. Você vai fazendo simulados, vai colocando, pode ser a educação dos seus filhos, pode ser um pré-fixado para uma viagem. Então, em termos de planejamento, são ferramentas muito interessantes de investimentos, tá? E assim, se for quando a gente começa a investir em tesouro, quando a gente começa a tirar dinheiro da poupança, quando a gente começa a fazer os primeiros passinhos, né, dessa escalada, o que que a gente não pode fazer para não começar já errando tanto, assim, né? É investir justamente sem entender nada do que está por trás de cada ativo, né? Sem levar em conta principalmente os vencimentos. O que que são os vencimentos? É o prazo que o ativo existe, que ele vai existir. Então, eu vou mostrar para vocês que vários deles têm vencimentos, têm um prazo, tem uma data que ele existe. E assim, se a gente coloca deliberadamente só vendo o ganho, só vendo a rentabilidade, mas não está linkado com o planejamento, isso pode ser um grande erro. Porque justamente você coloca num local que não tem vencimento, ou seja, não tem liquidez, eu não consigo acessar esse dinheiro, e vai chegar o momento que você quer acessar esse dinheiro e não pode porque ele está cravado. Aí você quer resgatar de qualquer maneira e você acaba perdendo muito dinheiro porque você pode ter uma perda de marcação a mercado. Então, ter certinho o planejamento, saber essa questão de vencimentos e investir com consciência desses vencimentos é muito importante, tá? Então, por isso que essa questão de planejamento e escolher o ativo certinho de acordo com cada situação é tão importante, tá? Bom, passando essa introdução toda, vamos agora certinho o que que são, né? Quais são esses tipos de tesouros diretos, como que eles funcionam. Então, eu vou passar exatamente um por um com vocês por esses tesouros, explicar como que eles funcionam, como que a gente verifica, para que que eles servem, quais são os tipos. Quando vocês entram lá no site do Tesouro, entra nos tipos de investimentos, taxas e tudo mais, tem uma lista gigantesca. Então agora a ideia é a gente dar uma pré-filtrada para entender o que está por trás dessa lista, por que tem tantos, como que eu escolho no meio de tantos, tá? Então hoje é justamente para vocês entenderem por que de cada um e não ficar atirando para qualquer lugar só porque é tesouro, só porque tem uma sensação de segurança, tá? Bom, o primeiro tesouro que a gente vai falar aqui é justamente o tesouro que a gente, eu acho que mais falou ao longo desses episódios aqui da escalada, que é justamente o Tesouro Selic, né? E por que que a gente falou tanto do Tesouro Selic? Porque ele é justamente o primeiro degrau lá da nossa escalada, ele é o primeiro passo, ele é um dos ideais para a gente colocar reserva de emergência. Tem outras opções interessantes, mas em termos de segurança, o Tesouro Selic é o mais seguro. E por que que a gente utiliza o Tesouro Selic para reserva de emergência, tá? Eu não vou entrar aqui a fundo no o que que é reserva de emergência, que a gente já falou muito nos outros episódios, mas é o valor que você precisa ter para realmente para uma emergência, é o primeiro passo para vocês começarem a investir. E ele precisa ser um negócio que é
de fácil acesso, então que você tenha liquidez, que você consiga retirar o dinheiro a qualquer momento. Ah, aconteceu algum acidente, eu preciso fazer, sei lá, meu filho ficou doente, eu fiquei doente, eu preciso ter acesso ao dinheiro imediatamente. Então, esse é o tesouro que vai te dar essa liquidez, ou seja, você vai ter acesso no momento que você pedir o resgate, você tem acesso. Então, é liquidez imediata, tá? Isso é um dos pontos. O segundo ponto é que ele vai crescendo atrelado à Selic. Então, em comparação, por exemplo, com uma poupança, a poupança ela tem as duas regrinhas, mas elas rendem menos do que a questão do Tesouro Selic. O Tesouro Selic está atrelado à taxa de juros, que é a Selic, que é divulgada a cada 45 dias, tá? E essa taxa ela vai esse tesouro vai crescendo atrelado à taxa no momento da contratação, tá? Então, quer dizer, ao longo do tempo, porque ele é pós-fixado. Então, a taxa vai crescendo, o seu investimento vai crescendo atrelado à inflação. Então, ele é um pós-fixado, ou seja, quando você investe, você não sabe quanto que você vai receber no final do período. Então, eles têm vencimentos também, mas não quer dizer que você não possa tirar, diferente dos outros que eu vou mostrar para vocês. Então, hoje tem disponível, por exemplo, Tesouro 2029, se não me engano, tá? Tesouro talvez 2031, tem uns dois disponíveis hoje, e ele é o Tesouro mais uma pequena taxa pré-fixada que é muito micro, assim, é 0,1%, mas isso não importa. Normalmente, quando que você pega um com um vencimento maior, a única diferença é que ele vai durar mais tempo. Quando venceu o de 2029, por exemplo, Tesouro Selic 2029, na data lá prescrita do Tesouro de 2029, ele vai deixar de existir, ele vai ser resgatado automaticamente e vai entrar na tua conta. Como você não espera utilizar, é o tipo de dinheiro que você não espera utilizar para reserva de emergência, então quanto mais longe vocês conseguirem pegar, é melhor. Então, sempre quando vocês estiverem construindo a reserva de emergência de vocês, optem por escolher os tesouros de prazo mais longo, tá? Então, esse é um geralzão do Tesouro Selic, focado mais para reserva de emergência, um pós-fixado, atrelado a Selic, tá? Vamos partir agora para o segundo, que é o tesouro pré-fixado. Como que funciona o tesouro pré-fixado? No momento que você faz a contratação, já tem uma taxa, então ele vai variar muito de acordo com o momento, assim, ele tem uma taxa certinha, e essa taxa ela vai variando ao longo do tempo. O que você contratar no dia que você contratar vai ser o valor que vai ser pago ao longo do tempo. Por exemplo, eu vou contratar um tesouro pré-fixado 2031. Esse tesouro pré-fixado 2031, ele está pagando uma taxa hoje faz de conta, do 11,5%. Tá? No momento da sua contratação, ele é 11,5%, então é esse valor que você vai receber até o vencimento, ele é fixado. Qual que é uma vantagem? Você sabe certinho qual que é o valor que você vai receber ao longo desse tempo, porque ele é fixado, é o valor que você vai receber, tá? Mas, qual que é das desvantagens? Por ele ser fixado, vai de conta nesse mesmo exemplo. Ixi, calma aí. Gente, só um minutinho que a minha internet oscilou. Vou ter que voltar aqui. Eu vou continuar. Aí, voltou. Perdoa, pessoal, tá no. Deu uma oscilação aqui, caiu a minha transmissão. Bom, voltando aqui, ó. Quando que então não é um bom momento? É justamente quando você fez essa contratação dos 10,5%, por exemplo, mas os juros, a inflação está subindo acima do valor que você pré-contratou. Exemplo, você contratou em 10%, 10,5%. Faz de conta que está um desastre
o governo, a gestão e tudo mais, e a nossa inflação chega a, sei lá, 14%. Se a inflação está 14%, os juros vai ter que estar acima dessa inflação para controlar essa inflação. Então, o juros, sei lá, a 15, 18%. Que acontece? O seu dinheiro ele vai estar rendendo a uma velocidade menor do que a inflação. Então, nesse ponto, o tesouro pré-fixado ele é muito perigoso, tá? Porque justamente você vai estar rendendo o seu dinheiro em um valor fixo e ele vai estar rendendo num valor menor do que uma possível inflação mais alta e do que um possível juros mais alto, tá? Então, assim, tem a vantagem de você saber certinho o valor que está rendendo. No entanto, tem esse perigo de você estar num país que pode ter inflações ou juros maiores e você está recebendo menos do que o seu dinheiro está valorizando. Então, o maior perigo do pré-fixado é esse. Outro exemplo que é muito interessante, assim, mais didático para o momento, é a Argentina. Faz de conta que você está lá na Argentina e você contrata um tesouro lá a uma taxa grande de 50%. A princípio parece que é super alta, mas se é 50% e você está tendo uma inflação de 100%, de 200%, os juros está gigante, não adianta nada você ter um tesouro que está rendendo muito, sendo que a desvalorização do seu dinheiro está numa velocidade muito maior. Tá? Então, para casos igual países como a Argentina e tudo mais descontrolados, os pré-fixados acabam sendo um ponto de atenção, de perigo. Por outro lado, quando que podem ser uma oportunidade? Quando vocês pegam assim o pico da taxa de juros, da inflação, e começa a ficar flat e começa a diminuir. Se vocês pegarem o pré-fixado nesse momento, aí vocês podem ganhar muito dinheiro. Por quê? Ele vai estar pagando um valor alto e vai estar uma tendência de reduzir ao longo do tempo. Se vocês conseguirem o pico da inflação, o pico dos juros alto, é possível que vocês consigam pegar pré-fixados bons, tá? Para o momento, mas é um que precisa realmente acompanhar muito bem a taxa de juros, ter um conhecimento bem profundo de IPCA, tá bom? Senão pode ser um perigo. Há também uma opção que chama Tesouro Pré-fixado com juros semestrais, ou seja, ele possui exatamente as mesmas características do pré-fixado, então vai de acordo com o que você vai saber certinho o que você vai receber de acordo com o valor pré-fixado, tá? Mas qual que é a diferença? Ele paga juros semestrais. Como assim juros semestrais? Ele paga o que a gente chama de Copom. Então, a cada 6 meses, o que rendeu, uma parte do que rendeu, é pago para vocês, tá? Então, esse daqui é um desenho aqui do próprio Tesouro. Então, faz de conta aqui que você fez essa contratação aqui, tá? E você vai ter o resgate em 2031 aqui. Até 2031, existem, sei lá, meia dúzia aqui de semestre. A cada semestre, você vai receber uma parte do rendimento. Então, vai entrar na sua conta automaticamente uma parte desse rendimento, tá? É, quando que é uma vantagem isso daqui? Se você está buscando uma carteira para te pagar dividendos, rendimentos, é um dos tipos que pagam rendimentos semestrais. Então, pode te compor uma carteira de recebimento de juros, tá? Mas qual que é a desvantagem? Cada vez que vocês recebem, né, os juros semestrais, aqui, ó, por exemplo, você tinha um valor aqui, e a taxa pré-fixada, ela rende em cima do seu montante. Você vai ser pago uma parte dessa energia, né? Desse lucro vai ser pago para você mesmo. Esse daqui vai diminuir um pouquinho menos. E o pagamento dos juros é em cima do seu patrimônio. Ou seja, a maior desvantagem é que vai render ao longo do tempo em cima do valor que restar depois que é pago para você, porque você vai estar recebendo uma parte desses juros ao longo do tempo. Então, assim, se você quer um valor total no final maior,
A opção melhor é ser o tesouro pré-fixado sem juros semestrais. Agora, se o seu foco é justamente esses pagamentos semestrais, aí pode ser uma opção para vocês, tá bom? Bom, vamos entrar agora nos tipos de tesouro IPCA. A gente tem aqui que são tipos de tesouros com vários vencimentos também. O tesouro IPCA ele é voltado para te proteger contra a inflação. Olha só que bacana. Então, lembra que eu falei para vocês que o dinheiro vai desvalorizando e a gente tem que fazer com que o dinheiro cresça a uma velocidade maior do que a desvalorização do dinheiro. Por quê? Senão a gente não adianta nada ter o dinheiro crescendo, sendo que o nosso poder de compra lá na frente não vai ser o mesmo. A ideia do investimento não é só a questão do enriquecimento, é justamente blindar o seu patrimônio contra a inflação. Ou seja, quando chegar lá na frente, você ter o poder de compra igual ao que você tem hoje, igual ou maior. Então, esse é um dos grandes meios, né, uma das grandes vantagens de fazer os investimentos protegidos contra a inflação, tá? Então, sempre o Tesouro IPCA ele é um tesouro híbrido. O que isso significa? Ele vai sempre render o IPCA, que é a taxa de desvalorização, mais uma taxa pré-fixada. Então, ele é uma mistura de pós-fixado com pré-fixado, tá? Então, aquelas características do pré-fixado que eu citei para vocês, ele vai ter um pouquinho aqui com essa taxa. Então, vai ser o IPCA, ele cresce o IPCA mais uma taxa. Então, a desvalorização do dinheiro está aqui, mais uma taxa. Então, qual que é uma vantagem muito grande? Quanto maior a taxa que eu pegar, é melhor. Porque além da desvalorização do dinheiro, eu vou ter um rendimento acima, né? Eu vou ter um juros real, assim, eu vou ter um poder de não é só a questão de manter o poder aquisitivo lá no futuro. Além de manter o poder aquisitivo, eu vou ter um valor a mais. Isso sim que é fermentar o seu patrimônio. Então, o Tesouro IPCA é muito interessante para proteção da inflação, tá? Mas assim, um ponto que é muito importante é justamente, eu não vou entrar muito forte, porque eu já entrei em outros episódios com relação à questão da taxa pré-fixada. Também eu faço bastante reel sobre isso, sobre as análises acompanhando. O que que é importante aqui, gente? Essa taxa pré-fixada, ela vai variando de acordo com o termômetro financeiro econômico do momento, tá? Se a gente tá com uma situação que tá em situação de medo, de estresse, de aumento de taxa de juros, essa taxa pré-fixada, ela começa a subir. Ao passo que, se a gente começar a entrar numa sensação de controle de atividade econômica, controle de gastos públicos, a máquina pública está funcionando bem, essa taxa aqui tende a diminuir, né? Porque isso quer dizer que os juros não vai precisar estar tão alto para controlar a inflação e essa taxa acaba diminuindo. Ou seja, um bom momento para entrar também é justamente quando você tiver esse pico de alta de taxa de juros, alta de inflação. A gente nunca vai saber qual que é o maior pico, mas a gente vai acompanhando e vendo. Quando ficar flat, assim, quando ficar estável para descer, é um bom momento para entrar em Tesouro IPCA, porque provavelmente vai pegar uma taxa pré-fixada boa, tá? Nesse exato momento que eu estou gravando, a taxa do Tesouro, eu gravei algumas semanas atrás como analisar, inclusive, se a taxa tá boa ou não. A taxa do Tesouro possivelmente está acima de 6%, que é considerada uma taxa alta, tá? Então, pode ser que seja uma oportunidade para sua composição de longo prazo. O Tesouro IPCA também tem, assim como o Tesouro pré-fixado, essa questão de Tesouro IPCA com juros semestrais. Ou seja, são todas as características do Tesouro IPCA, mas com aquela questão dos pagamentos dos cupons a cada semestre, tá? Então, a ideia é exatamente a mesma coisa. Se você quer um patrimônio maior no final, aqui no vencimento, o melhor é que vocês foquem só em Tesouro IPCA sem juros semestrais. Agora, se o seu foco é justamente vocês terem esses pagamentos semestrais aqui, ó, aí pode ser uma opção. É como se fosse um mini salário, é como se fosse um 13º salário a cada 6 meses que vocês vão receber. Mas lembre-se que
Cada vez que você recebe, o Copom está consumindo do seu patrimônio, é diferente de um dividendo, tá? Vocês estão consumindo a renda do seu patrimônio. Ou seja, lá no final, ele vai começar a render em cima de valores menores, diferente se você deixar só no Tesouro IPCA, e lá no final, o valor que vocês vão receber vai ser menor também, em comparação com um Tesouro IPCA puro, tá? Mas é uma opção para quem gosta. Agora vamos entrar em dois que foram recentemente criados pelo Tesouro Nacional e bem focado para essa questão de planejamento, tá? O primeiro aqui que eu vou falar para vocês é o Tesouro Educa Mais. É um tesouro interessante, principalmente para quem não tem ideia de investimentos e tudo mais, mas quer ter algo para ter uma frequência de investimento já focado para uma educação, esse daqui é focado para educação principalmente de faculdade, porque ele pega um período de 5 anos, tá? Então ele é mais voltado para a faculdade, mas também pode ser para qualquer outra coisa, como um cursinho, uma faculdade, uma universidade, um intercâmbio, talvez, tá? Então o que que acontece? Você vai fazer os aportes mensais e lá no futuro você vai receber as amortizações, né? Você vai receber pagamentos mensais ao longo de 5 anos. E esses pagamentos mensais, a ideia é que eles sejam suficientes para pagar justamente a mensalidade da sua faculdade no futuro. Tá? Então, é um planejamento de super longo prazo, não é para quem assim quer começar a estudar esse ano, ano que vem. É um planejamento de longo prazo. Lá, e ele te protege também contra a inflação, que é um ponto bem interessante, tá? Então, como que pode funcionar de uma maneira bacana esse Tesouro Educa Mais? Primeiro, tem um simulado muito interessante no próprio site do Tesouro. Lá você coloca o valor que você consegue fazer de aporte. Não, você primeiro coloca, eu acho que o prazo, mais ou menos, que você quer estudar, né? Ah, eu quero estudar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Aí você vai colocando lá quanto que você quer receber no futuro, nesses 5 anos, né, as amortizações, e ele vai fazer o cálculo de quanto que você precisa de fazer de aporte até a data que você começar a estudar. E aí ele vai te indicar também o tesouro disponível com um vencimento mais próximo possível, tá? Então lá no próprio site do Tesouro façam essa simulação que é muito interessante para já te direcionar para o vencimento correto. E ele vai também te direcionar o valor mensal que você precisa fazer de aporte, tá? Então, esse protege contra a inflação, é para educação, é para o futuro, não é para agora, tá? E você vai fazendo aportes mensais até chegar no momento que você começa a estudar. A partir desse momento, por 5 anos, ele vai te pagar mensalmente o valor equivalente, mais ou menos, da faculdade, tá? Então, principalmente para quem é papai e mamãe, quer fazer um planejamento para o seu filho que acabou de nascer, por exemplo, isso pode ser uma opção bem interessante, tá? E o último aqui das opções, também outro muito novo, criado recentemente, é o Tesouro Renda Mais, que é um tesouro que a ideia dele é justamente um complemento da aposentadoria. Então, já o tesouro já tendo claro que o INSS não vai ser suficiente para te sustentar no futuro, teve esse incentivo da criação desse Tesouro Direto Renda Mais. Eu achei muito interessante, também principalmente para quem não tem ideia de investimento, de diversificação, etc. Pode ser uma opção muito interessante. E também tem um simulado, mesma coisa do Educa Mais, tem um simulado para o Tesouro Renda Mais. Você faz o seu planejamento, você coloca mais ou menos quando que você pretende se aposentar. Por exemplo, em 2024, em 2039 eu quero me aposentar. Você coloca uma data e ele vai fazer um cálculo de quanto que você precisa fazer de aporte até essa data para você poder depois fazer os recebimentos mensais. Se eu não me engano, é por 20 anos, eu não lembro certinho, mas tem um período certinho de quando que você vai receber, tá? Então você pode. Lembra que eu falei que o planejamento é muito importante. Vocês
vejam o valor que vocês querem receber. Não precisa ser o valor total do patrimônio, vocês podem fazer uma composição, sendo que o Tesouro Direto do Renda Mais seja uma composição de aposentadoria de renda, tá? Para você poder fazer essas simulações. Não coloquem tudo também, vou colocar só em renda mais, não, diversifiquem porque é muito importante. Mas é um tesouro interessante para quem quer construir a longo prazo e não tem ideia, noção de fazer outros investimentos, tá? Aí você faz os aportes até a data que pretende se aposentar e recebe as amortizações, que são esses pagamentos mensais no futuro. Então, até lá, o seu dinheiro, você vai colocando o dinheiro, ele vai crescendo, protegido da inflação. Chega lá no futuro, ele vai te pagando ao longo desses anos uma parte, tá bom? Isso é tudo o que vocês combinarem lá. Lá tem certinho qual, aí vai te mostrar qual que é o vencimento mais adequado e tudo mais, tá bom? Então utilizem a ferramenta dos simuladores do próprio Tesouro, que é muito bacana. E agora, gente, eu vou. Olha aqui o que eu fiz. Eu fiz um resuminho para vocês de todos os tesouros que existem e para qual finalidade que ele serve, tá? Então ficou um resuminho bem interessante. Então aqui, ó, revisando, Tesouro Selic, foco para reserva de emergência, o Tesouro pré-fixado, você sabe exatamente quando vai render no futuro, o Tesouro IPCA mais para te proteger contra a inflação, o Tesouro Educa mais para educação e te proteger contra a inflação e o Tesouro Renda mais aposentadoria e também te proteger contra a inflação. Olha só quantas opções a gente tem. Vocês sabiam que existiam todas essas opções e para que serviam elas? Espero que esse resuminho ajude muito vocês no planejamento de vocês, na diversificação e na composição de carteiras, tá? Ao longo desses episódios eu vou entrando mais profundamente em cada um, como que funciona, qual que é o momento adequado para entrar em cada um. Tem vários vídeos que eu fui já fazendo. O Tesouro é uma excelente ferramenta para diversificação e composição da sua carteira para sua aposentadoria, para sua independência financeira, tá bom? Bom, gente, então vamos agora para um resumo sobre tudo isso, né? Se você quer fazer uma carteirinha, você quer escolher o tesouro para fazer parte da sua carteira de investimento, vamos para um resumo sobre tudo que a gente falou. Então, o primeiro ponto, determine o motivo do investimento. Lembra que para cada tesouro tem um destino, tem uma forma de trabalhar e a motivação desse investimento vai fazer toda a diferença. Então, seja para uma construção de patrimônio, seja porque você quer saber certinho quando que você vai receber, seja para educação, seja para aposentadoria. Determine o motivo, por que você está investindo. Isso é primordial. Segundo ponto, determine o prazo que você pode ficar com esse dinheiro investido, porque isso vai determinar os vencimentos do seu tesouro. Se você chegar do nada, assim, sem planejamento nenhum, sem saber o porquê que você está investindo e abrir a lista do tesouro, você fica perdido e você não investe, tá? Então é primordial vocês já irem certeiro. Não, eu vou investir no tesouro pré-fixado 2031, porque esse valor eu vou utilizar para casar, eu vou utilizar para fazer o enxoval da minha filha. Assim, tem que ter um porquê claro, certo, com uma data certa, tá? Senão, se vocês forem escolher no momento de investir, vocês vão perder tempo, vocês vão escolher a coisa errada, vocês nem vão se lembrar o porquê que vocês estão investindo. Então, tenha muito claro o porquê e o prazo. Terceiro ponto que eu falei bastante e reenfatizo aqui, utilizem os simuladores do próprio Tesouro. Gente, é um simulador muito bacana, muito simples e que ajuda muito no direcionamento de quanto que você tem que investir por mês, como fazer essa estratégia e tudo mais. Ó, eu dei um print aqui no Tesouro pré-fixado 2027, ó. É bem simples, coloca o valor que você quer investir e se você for investir todo mês, qual que é o valor? Então, aqui é para uma parte maior e aqui um valor mensal. E você coloca simular. Aqui você pode, por exemplo, não tenho nada, não vou colocar nada, e aqui você coloca, sei lá, R$ 200 e simula, tá? Então, os simuladores é de extrema importância, muito interessante para te direcionar no planejamento. E, por fim,
Faça os aportes mensais de acordo com o seu planejamento, tá? Gente, tem que ter planejamento, tem que ter um destino certo, tem que saber o porquê, o vencimento, porque aí sim você vai estar no controle da construção do seu patrimônio para sua independência financeira, tá? Gente, esse era o recadinho que eu gostaria de passar para vocês hoje. Então, assim, ó, aprenda a investir, a ser independente, a construir a sua própria aposentadoria. Não dependa de sistemas falidos ou do governo, não dependa do INSS, não fique trabalhando a vida inteira achando que alguém vai te sustentar. Faça o seu próprio patrimônio, faça os aportes mensais para o seu futuro e se apaixone-se pelo processo. É a construção do seu patrimônio para sua família, para o seu futuro. E sempre, sempre busquem estudar, aprender melhores opções de investimentos para a construção do seu patrimônio, tá? Quanto mais conhecimento, mais repertório, quanto mais repertório, melhores poderes de decisão vocês terão, tá? Esse é o recadinho que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Espero que tenha ajudado, espero que ajudem vocês nas decisões de qual tesouro vocês vão investir. E eu fico por aqui hoje. Até o próximo episódio. Um grande abraço e tchau, tchau.